Bem-vindos a mais um Lu Podcast, onde a conversa é verdadeira e rola livre, leve e solta. Hoje eu vou entrevistar uma mulher rica, super rica, riquíssima de conteúdo. Ela é, eu até anotei aqui, ela é presidente da OSC. OSC é a antiga ONG, né? Isso. Ela é presidente de uma OSC, autora de 4 livros, ela é palestrante, coach de atleta, treinadora de futebol e apresentadora de podcast. Ufa! Bastante coisa, né? Essa é a Márcia Dantas e eu quero que a Márcia fale um pouquinho agora de tudo isso. Mas é só um pouquinho mesmo, porque é muita coisa, muito, né? É muito rica. Bom, Lu, quero começar dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui nesse espaço com você, né? Parabenizar a você pelo podcast, né? Acho que espaços como esse são tão importantes para nós, né? A comunicação, ela é poderosa, né? Ela é muito fantástica na nossa vida, né? E ver você aqui usando ela como uma forma de levar informação para o mundo só está contribuindo para um legado daquilo que você já faz, né? Então, parabéns aí. Fantástico, eu estou adorando também. Bom, hoje eu estou como presidente da Ideal, né, que é a organização social que eu faço a presidência lá. É uma organização social que a gente atua com projetos voltados para esporte, para educação, para cultura e para a inclusão, né? Então a gente tem muitos projetos lá que acontecem. Sou treinadora desde os meus 17 anos de idade, né? Eu me tornei treinadora e nunca mais saí dessa área. Trabalhei por mais de 15 anos com futebol masculino e aí... por um tempo eu fiquei naquele misto, trabalhava com meninas, trabalhava com meninos e agora, há 10 anos, eu atuo só com mulheres, né? A gente tem um projeto que é a ACAF, Academia de Futebol Feminino, aqui em São Bernardo, que a gente atende hoje 600 meninas e mulheres. Nossa, que importante. Desde 5 anos de idade até... o Master, né? Eu já tô quase no Master, viu? Já tô chegando lá, né? Master é qual a idade? Já é o veterano que a gente fala, né? Acima de 50, acima do... Tá. Eu estaria também. Bom, e eu tenho um programa, né? Que chama Base Forte, Mente em Jogo, que é um projeto voltado aí para crianças e adolescentes de 10 a 17 anos, onde eu uso as técnicas e ferramentas do coach para trabalhar a parte mental dessas crianças e desses jovens que escolhem ser atletas, porque ser atleta na infância, na adolescência, é um processo muito árduo e mentalmente existe uma cobrança muito grande ali, né? Então a gente tem todo um trabalho ali que eu faço para criar uma base forte, ou seja, para que ele tenha essa sustentação emocional forte, para que ele possa colocar a mente em jogo de forma como ela tem que funcionar, né? E tem as palestras, né, que eu faço também, são palestras mais voltadas para a área esportiva, porque é a minha grande área, né, onde eu atuo aí, e também para a área de saúde mental, baseada no meu livro, Gotas de Amor, a Cura da Depressão, que é um livro onde eu faço um autorrelato sobre como eu enfrentei a depressão e me curei dela, né? E tem mais meus 3 livros, que são os Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes, que são duas edições, a gente está agora com a terceira, aberta com a terceira, né? E o livro Imagine que foi a primeira obra que nasceu ali para criança, para adolescência. Então, são minhas paixões aí. Eu sou uma mulher muito eclética, né? Muito sonhadora, muito vigorosa. Eu acho que a vida ela é um constante movimento, né? E esse dinamismo, ele me faz muito feliz. Que maravilha. Bom, vocês viram que conteúdo aqui não falta, né? E aí, assim, entre tanto conteúdo, a gente vai fazer um recorte, Claro. né? Porque, na verdade, a Márcia aqui no Lu Podcast, ela vai virar meio sócia, porque eu vou chamar ela várias vezes, porque cada hora a gente vai ter que conversar de um assunto. Hoje, o que eu acho que conecta tudo que você falou é a questão do esporte. Sim. Né? Então, eu queria começar nele, entender como que como que o esporte entrou na vida da Márcia. Bom, o esporte ela é uma ferramenta poderosa de transformação social, né? E
quando eu era criança, eu jogava futebol com meu primo lá, a gente chama no Nordeste de terreiro sociarense, né? Então a gente brincava nos terreiros lá do terreiro Nordeste. aqui é outra coisa. Né? Mas o sertão do Ceará a gente chama o quintal de terreiro, né? Que é um espaço, é um quintal, né? E a gente... eu jogava bola com ele, né? Com eles lá, com os meninos. Então, eu nunca fui de ficar brincando. Eu nunca tive uma boneca para começo de conversa, né? Nunca fui uma criança que tive a oportunidade de ter uma boneca, né? E as minhas bola é mais barato, né? Que você faz de meia. E bola os meninos tinham, então. Mas eu sempre gostei muito, né? Eu vim para São Paulo aos 12 anos de idade para trabalhar como babá. E eu jogava bola com meu primo, com meu tio, enfim, a gente ficava no quintal, minhas tias ficavam loucas porque eu quebrava todas as plantas dela, né? Até que um dia, um vizinho meu, um senhor, o senhor Eurides, ele ficou sabendo que no Águias, no Clube Águias de São Caetano, estava montando um time de futebol. Imagina, eu nunca nem tinha visto, eu nem sabia que existia. Porque quando eu sonhava em jogar futebol, eu queria ser jogadora de futebol. Mas quando eu sonhava em jogar futebol, eu sonhava em jogar no meio dos homens. Eu me via jogando no meio dos homens, porque não tinha futebol feminino na minha época, né? E se a gente pensar isso há 30 anos atrás, né? Você imaginava talvez um time híbrido ali? Vou me enfiar ali. Né? Nossa, eu vou jogar no meio dos homens. Enfim, porque a gente não tinha essa imagem, né? E aí ele veio todo eufórico, porque ele me via jogando no quintal, a casa dele era de frente para a casa das minhas tias, né? E ele me via jogando no quintal direto lá. Acho que ele falou, conheço uma menina que quer jogar, né? E ele me levou neste lugar, no Águias, e foi ali a primeira experiência que eu tive do futebol, porque dentro do futebol com time, né? Quando eu cheguei lá, aquele monte de menino, um campo de futebol maravilhoso, nossa, eu falei, é aqui que eu quero estar. É aqui que eu quero estar. Realização, né? De um sonho, né? Talvez aquela organização, aquele espaço, aquele... Não, e um monte de meninas. Não tinha menino, tinha meninas, né? Tinha mulheres ali jogando futebol, né? E ali começou a minha pequena jornada, né? De jogar futebol. E eu falo que o futebol feminino, ele me mostrou caminhos que dentro da minha limitação de histórico familiar, né, de estrutura familiar que a gente tinha, porque na minha família, por sermos lá do sertão do Ceará, a gente vinha para São Paulo para tentar buscar a sorte, né? E na nossa concepção, a gente poderia, mulheres eram feitas para casar, ter filho, cuidar da casa, no máximo trabalhar ou de faxineira, ou de babá, e nada contra essas profissões, não é isso, mas assim, a gente não tinha essa amplitude de que o mundo tinha muito mais coisas a ser descoberto, né? E o futebol feminino me fez ver isso. Quando aí eu mergulhei de cabeça minha família foi contra, né? Todo mundo foi contra, né? Então, como assim você vai jogar futebol feminino? Você é mulher, né? Vai virar lésbica, vai ser, então, assim... E eu nem ligava, eu só queria jogar futebol. As pessoas, assim, esses preconceitos, eles não me atingiam porque eu só queria jogar futebol, né? Então era muito incrível. Mas aí você imaginava de forma profissional? De forma profissional. Você queria jogar futebol, queria ser jogadora de futebol? Eu queria ser jogadora profissional, né? E aí eu comecei ali a jogar, a gente montou o time, começou a disputar campeonato, né? E aí surgiu através do futebol a oportunidade para eu me tornar treinadora de futebol. No clube que eu jogava, porque depois a gente foi para uma escolinha particular em São Caetano também, o professor precisava de alguém para auxiliar e o dono da escolinha me viu jogando futebol e dentro do jogo ele falou assim, olha essa menina jogando, nossa, como ela tem garra, como ela tem vontade, né? A gente podia chamar ela para trabalhar, você está precisando de uma auxiliar, será que ela não quer trabalhar com você? Eu era uma menina, tinha 17 anos de idade, imagina. E aí, lembrando que eu entrei no campo, eu tinha 15 anos de idade. A primeira vez que eu fui jogar futebol com meninas, eu já tinha 15 anos de idade, porque não tinha no nosso país, né? E era um projeto pioneiro também. Estava começando. O clube estava montando um time de futebol feminino. Porque naquela época eu não entendia por que motivos eles estavam montando, enfim. Eles só estavam montando um time de bem, futebol. Você caiu lá e tá. E depois eu descobri que o rapaz que montou o time era pai de uma das atletas. Acho que a filha dele queria jogar futebol, não tinha mulheres para jogar, né? Ele falou, bom, vou montar um time. Vou chamar outras para fazer companhia.
E aí eu comecei com 17 anos como auxiliar, aos 18 anos eu virei treinadora e sou até hoje, né? Então o esporte chega na minha vida nessa ideia de romper com várias barreiras, né? Porque acho que primeiro ela rompe de que é possível sonhar, né? Então aquela menininha que jogava lá no terreiro, no quintal, lá com o meu primo, né? E sai do sertão do Ceará, cheia de sonhos, imaginando que ela poderia jogar futebol no meio de homens, e não de mulheres, porque não tinha mulheres jogando futebol, né? E de repente ela se vê tendo a oportunidade de jogar, e aí depois virar treinadora. Eu joguei profissional por 2 anos, né? A gente ficou no time de São Caetano, mas aí chegou, quando eu tinha 22 anos, eu tive que escolher ou a faculdade, porque eu sempre tive que me sustentar, né? Tinha que trabalhar para me sustentar. Aí eu tive que escolher ou a faculdade ou o futebol. E aí eu escolhi estudar. Porque naquela Porque época os não tinha boletos oportunidade. precisam ser pagos, né? E se a gente pensa isso, né, Lu, há 25 anos atrás, vamos pensar assim, não é da mesma forma que é hoje. Hoje, graças a Deus, o futebol ainda tem muito a evoluir, mas já andou muito. Hoje a gente tem atletas vivendo só do futebol. Elas são profissionais, têm seus salários, têm seus direitos. E na minha época, assim, o profissional era assim: vamos montar um time, disputar tal campeonato. E aí, assim, o que vocês vão pagar para as meninas? A gente dá chuteira, dá camisa. E depois acabava o campeonato, é assim, tchau, acabou, entendeu? Não tinha uma estrutura profissional como tem Para você hoje, se né? manter treinando, para você. Exatamente, exatamente. E aí, assim, você tinha que trabalhar e aí no horário livre e treinar. Isso, aí eu fiquei como, né? Eu trabalhava das 8 às 6 da tarde e nós treinávamos à noite, das 7 às 10 da noite. Então a gente tinha lá no São Caetano, a gente tinha o campo lá, tinha o convênio lá com o AD, né? E aí a gente treinava lá, né? Foi um lugar muito bacana, porque assim, pela primeira vez a gente teve uma estrutura assim que não tinha, né? Então o clube levava a gente para viagens, né? A gente disputava vários campeonatos, era muito legal, eu queria viver aquilo, né? De verdade era assim. Mas quando eu penso nesse sonho, as pessoas falam assim: você é frustrada com isso? Não, porque eu vivi, né? Eu vivi pouco tempo, vivi, mas eu vivi. Mas mais do que isso, hoje eu acredito que assim, que essa oportunidade de me tornar treinadora era a minha missão, de levar o legado para a vida dos meus alunos e alunas, que ao longo da minha vida foram centenas de alunos, né, que passaram, eu diria que até milhares já na altura do campeonato, né, do tanto de pessoas que passaram na minha mão e eu tive a oportunidade de formar, né, e de ser professora, De treinadora. influenciar, de fazer parte em algum momento do sonho Exatamente. e prover, né, conhecimento, prover. E isso só foi possível através do esporte, através do futebol, né? Porque, como eu falei, o esporte ele é poderoso, então a gente tem muito no masculino, a gente tem muito essa ideia, né? As pessoas elas têm muito essa ideia de que, eu não fui jogador, eu sou frustrado. Cara, você não tem que ser frustrado. Você tem que usar aquilo a favor, não vá. E aí, muitas vezes, a gente vê pais colocando o seu sonho em cima do filho, né? Enfim, eu sou treinadora de crianças, hoje eu trabalho com a base, porque o que acontece? A primeira vez que eu entrei no campo, eu tinha 15 anos, mas eu queria ter tido a oportunidade antes. Eu queria ter tido um espaço para treinar quando eu era criança ou quando eu estava entrando nessa fase de 10, 12, 11 anos. Isso não existia. Então hoje eu trabalho com sub-7, sub-9, sub-11, sub-13. Eu trabalho com essa base porque eu não tive isso e eu quero que as meninas olhem e falem assim: eu tenho essa oportunidade. Se elas vão virarem profissionais ou não, o que elas vão fazer, não importa, mas elas vão entender que aquele espaço, aquele lugar, é um espaço onde ela pode realizar o sonho dela com 5, com 7, com 9, com 8, e não precisa ser um processo retardatório, né? Por conta de não ter uma estrutura e uma oportunidade para elas. E eu acho que é assim também, né? A gente faz tantas coisas na vida. Eu já me perguntei isso em alguns momentos, né? Que eu já fiz curso de tanta coisa. E aí você fala, nossa, que não foi para frente? Eu já fui instrumentadora cirúrgica, já fui. A gente vai. Nossa, eu já fiz tanta coisa. Fiz curso de psicanálise, dei aula
fui professora por mais de 20 anos. E hoje, né, tenho o Nalu Coworking, que é um Espaço um maravilhoso, espaço né? que abriga várias pessoas e que dá estrutura para várias pessoas que precisam, e agora esse espaço de podcast e tal. E aí você fala assim, né, nossa, mas eu mudei tanto, indo para acabar aqui, para acabar fazendo uma coisa nada a ver que eu comecei. Só que, da mesma forma que eu acho que o esporte lá atrás, ele dá tantas habilidades, faz você se desenvolver em tantas habilidades, como eu pude me desenvolver. O que tem a ver instrumentação cirúrgica com o podcast hoje? Gente, não sei, mas alguma habilidade eu trouxe Com certeza, daquela com atividade. certeza. A psicanálise, coisa maravilhosa. Eu, Incrível, né? 3 anos estudando, fazendo estágio e tudo mais, hoje eu uso diariamente, né? Tanto para Sim, conversar com as sim. pessoas, para olhar para algumas questões. Aula, né? Puxa vida, hoje na hora de montar um roteiro aqui, eu tenho um pensamento didático, eu Uma vou lógica, né, Lu? começo, meio e fim, eu tenho que deixar palatável, né? Eu tenho que degustar isso, eu tenho que mastigar um pouquinho para audiência e tudo mais. Que é o que que eu fazia em sala de aula, Sim, né? sim. Então eu acredito que, tudo bem, você não se tornou uma atleta super De alto reconhecida, nível, de né? alto nível e tudo mais. Mas as habilidades estão sendo aproveitadas até hoje, tudo que foi desenvolvido, né? A gente aproveita porque a gente lança, né? A qualquer momento você precisa da disciplina, de uma habilidade, de um pensamento rápido, né? De uma resposta mais contida. E aí você vai se resgatando experiências que te trouxeram essas habilidades, A né? gente tem culturalmente, nessa construção social nossa de ser humano, a gente pensa numa profissão. Então, por exemplo, nós vamos estudar, né? A gente está falando aqui do esporte, mas a gente tem que lembrar que a educação, a cultura, são ferramentas e instrumentos fundamentais para a formação humana, né? Mas quando a gente vai estudar algo, a gente sempre vai com aquela ideia de que, poxa, eu vou fazer isso porque eu quero fazer isso, né? Sei lá, você põe o seu filho numa escola de inglês, você quer que ele tenha habilidade de falar inglês enfim. Você põe seu filho para fazer teatro, você imagina que ele vai ser um ator, né? Só que o ator, ele se tornar ator, ou ele se tornar, sei lá, um professor de inglês, ou me tornar um atleta profissional, ele é, ele é um processo, a gente fala que ele é o resultado final. E a gente esquece o resultado de desempenho, as metas de desempenho que vão acontecendo dentro do processo e que a gente não aprende a degustar isso, a viver isso. Sabe aquela coisa de que a gente está sempre à procura da felicidade? Sim. Eu vou ser feliz quando eu me formar em psicanálise. Eu vou ser feliz quando eu casar. Eu vou ser feliz quando eu tiver filho. Eu vou ser feliz, mas a felicidade está no aqui e agora. Né? Tá neste momento aqui que estamos aqui, eu e você, vivenciando essa experiência mágica de estar gravando esse podcast, e que é isso que conta agora. É essa felicidade que a gente sente. E quando a gente fala da formação esportiva, eu falo que assim, o futebol, o esporte, eu falo do futebol feminino, que foi a modalidade que eu joguei, mas o esporte em geral, mas o futebol feminino moldou a pessoa quem eu sou. E eu lembro de experiências incríveis que eu vivi dentro de campo, jogando, que formou meu caráter. Que trouxe para mim, por exemplo, princípios de verdade, lealdade, coragem. Né? Porque eu falo muito para as minhas atletas, eu falo, gente, vocês têm que entender que o esporte, ele te traz todas as emoções em um único lance. Né? Então, se você faz um gol contra, ou se o time vira o jogo. Então, assim, no único jogo, a criança, o jovem, o atleta, ele vive todas as emoções ali. Sim. Então, essas metas de desempenho que eu costumo falar sempre, qual é a meta de desempenho? A atleta chega lá, ela não sabe dar um passe na bola. Qual é meu resultado de desempenho que eu quero nela? Que ela aprenda a fazer o passe. Mas ela não vai ser atleta. Eu quero que ela aprenda a fazer o passe. E quando ela aprender a fazer o passe, ela tem que olhar isso e falar assim, eu consegui.
Eu não quero que ela só pense assim, eu vou ser jogadora de futebol. Eu quero que ela aprenda a valorizar a evolução dela. As pequenas metas, É né? isso. Exatamente, você estabelece pequenas metas e essas pequenas conquistas somadas formam É a nossa formação, exatamente, né? formam o quê? Então, eu lembro de uma jogada dentro de um jogo que eu fiz lá e que eu disputei a bola. A gente tem um drible que a gente chama o drible da vaca, né? Que você toca de um lado e corre do outro e sai com a bola, né? E eu lembro que em um jogo eu fiz isso com uma menina e quando eu terminei o lance, Lu, eu tenho a sensação até hoje da emoção que eu senti assim, uau, você pode confiar em você. Você é capaz. Olha isso. Olha isso. Em um lance, em uma jogada. Só que as pessoas não falam sobre isso. Elas falam de que, olha, a Márcia vai ser jogadora de futebol. A gente começa um campeonato com as meninas lá. O resultado, todo mundo quer ser campeão. Eu não entro em quadra para perder, né? Para entrar em jogo derrotado. O resultado vai ser o título, a conquista do título. Não, o resultado vai ser. O que elas aprenderam? Como isso está formando o caráter dela? Elas estão disciplinadas? Elas têm uma mente de vencedora? Porque eu falo que a mente de vencedora não é aquela que só quando vence. A mente vencedora nossa, você que estuda psicanálise sabe disso. A maior vitória da nossa mente é a gente vencer os nossos fracassos. Sim, é vencer o seu sabotador Exatamente. interno. Né? E a gente muitas vezes quer olhar para essa mente vencedora só quando a gente ganha. E até nesse aspecto, Márcia, é importante também essa questão do ego, né? Eu acho que quando você fala que você é coach de atleta, tem essa questão que também precisa ser elaborada, né? O ego da pessoa, principalmente do atleta, né? Que em algum momento ele pode ser um inimigo... Tanto para mais quanto para menos, né? Exatamente. Ele pode ser um inimigo feroz, Exatamente. né? Do atleta, pessoa atleta, né? E isso tem que ser domado. A gente tem que aprender a equilibrar, porque o ego ele é importante para a nossa vida, né? Mas assim, a gente tem que aprender, porque ele não pode ser mais, eu não posso, se eu tenho uma autoestima muito baixa, vai ser prejudicial para mim, né? Se eu não acredito no meu potencial, se eu não olho a minha história e vejo ela como, se eu não honro essa história que eu tenho, mas também o excesso, ele é prejudicial. Se eu me acho melhor do que você, se eu me coloco, eu jogo mais do que a Lu, então eu mereço jogar. A Lu não, a Lu tá me atrapalhando, né? Então assim, então e eu vejo isso nas crianças todo dia. Quando a gente está lá treinando, a gente vê quem está com ego aguçado, quem está com ego baixo, quem está com ego equilibrado e que ali a gente tem que cuidar das emoções. Mas eu acho que dentro do esporte, eu tô quase virando coach de pais, viu, Lu? Eu imagino, porque nessa idade que você está trabalhando, os pais interferem bastante, né? Total, né? Então, é que a gente, assim, graças a Deus, a gente conseguiu construir um trabalho dessa base de pais, que eu sou muito transparente com os pais, né? Eu falo para eles, eu nunca vou errar 100% e nunca vou acertar 100%, mas eu vou dar o meu melhor, né? E vocês precisam confiar nisso, porque mesmo que eu erre, é porque eu tô acreditando que eu tô tentando acertar ali, né? Mas é difícil, porque muitas vezes a frustração é do pai. A criança, a gente conversa, a gente instrui, a gente orienta, a gente motiva, a gente cobra, a gente elogia, e a criança reconhece, porque a criança, quando você é verdadeira com ela, ela reconhece o que você está entregando para ela. Agora o pai, nós adultos, né, nós adultos, não são os pais, mas nós adultos, naturalmente, a gente cria uma máscara, muitas vezes, que a gente concorda sem discordar, né? Assim, que a gente concorda discordando, aliás, né? A gente finge que tá tudo bem quando não tá tudo bem. Já né? formou alguns valores e algumas crenças mais arraigadas, né? E aí fica difícil. E aí tem expectativas. E às vezes a expectativa é mais do pai do que da criança. Sem dúvida nenhuma. Né?
Então, assim, eu falo que é assim, né? O esporte, ele molda a gente, ele moldou, ele me trouxe a formação de quem eu sou. Então, dentro do esporte, eu descobri, sim, que eu sou corajosa, eu descobri que eu sou inteligente, eu descobri que eu posso confiar em mim, seja qual for a E assim, situação. é maravilhosa essa sua história, porque assim, você veio do Nordeste, é do Ceará, né? Isso, do sertão do Ceará. Sertão do Ceará, fadada a uma história. Há uma história. Né? Já Há estava um escrito o ciclo seu cultural, destino é lá, um já estava ciclo. escrito, já estava lá. Você vai ser ou é, Você vai casar, você ter vai filho, casar, ter cuidar da filho, casa, do se for marido. trabalhar, vai trabalhar É, na casa de família e assim. E você já rompeu com esse padrão que já tinham pré-estabelecido para você. Só aí já é uma vitória fantástica. E aí você promover isso através do esporte para outras pessoas que provavelmente, com certeza, eu tenho certeza que no meio dessas 600 meninas e ainda elas, essas pequenininhas que você pega, né, 7, 8, sim, 9 anos, sim, provavelmente algumas delas também têm uma história e um destino já escrito. com certeza. E você ajuda a romper com isso, Inclusive elas a descobrirem, né? a descobrirem exatamente e até desejarem isso. Porque às vezes a programação está tão já estabelecida que ela não consegue nem enxergar, né? Que A- a- pode mudar isso, que ela pode ser diferente, que pode. e principalmente, né, Lu, a mostrar para elas que elas têm potencial para elas serem o que quiserem. E talvez elas não sejam jogadoras de futebol, talvez elas não sejam escritoras, né? Talvez elas não sejam apresentadoras de Ou talvez podcast. elas queiram ser donas de casa e tá tudo bem, Tá tudo mas que certo, seja uma escolha legítima. consciente, né? Exatamente. Não uma imposição de uma É, sociedade que diz o que nós mulheres temos que fazer, né? Mas sabe aquela frase, né? Mulher pode ser o que quiser, ou pode pode, estar né? onde Pode quiser. estar onde quiser, pode ser o que quiser. Sim, mas desde que ela queira de forma consciente, né? Porque a gente também às vezes cria algumas frases que a gente vai se moldando ali e a gente de repente não se encaixa. Então, agora a gente está, como assim a mulher dona de casa? Ué, se ela quer isso, faz ela feliz, por que não? Ai, nossa, mas você é empresária e os seus filhos? Ué, se ela quer ser empresária e cuidar da empresa por que não? Né? Então eu costumo falar que assim, o esporte, ele tem esse potencial dela se autodescobrir, porque tudo, Lu, você sabe, como psicanalista e formado em psicanálise, que tudo está no autoconhecimento. Tudo está no autoconhecimento. E é no esporte ali que ela vai descobrir, por que que eu sinto essa emoção? O que que isso diz sobre mim? Como que eu me posiciono quando eu ganho? E quando eu perco? O esporte, eu acho que ele dá oportunidades de vivenciar algumas emoções, né? E é nas emoções que a gente, opa, peraí, apareceu um negócio aqui que eu não conhecia, Exatamente. né? E aí, se a pessoa tiver a, a possibilidade de aprofundar, é fantástico, porque aí ela tem uma experiência, né? Ela se proporciona uma experiência fantástica de autoconhecimento. O Dr. Augusto Cury, eu sou muito fã dele, né? Ele diz o seguinte, que por mais que uma criança nasça e cresça num lar, onde tudo, digamos que o que você acredita que é perfeito para uma criança, onde o que você acredita, ela viva tudo isso. Tem uma família estruturada, Um lar perfeito um com... lar que a gente entende que é perfeito, né? Hum. Porque esse perfeito não existe, né? Mas vamos dizer que a gente entende que isso é um lar, essa criança teve tudo, ele fala que ainda assim essa criança terá traumas a serem cuidados. Porque os traumas, eles têm muito a ver com as nossas emoções. Olha, nós somos mais de 80% emoção. E a gente quer atuar com 13% da nossa lógica. E aí, quando você vai E para o somos cobrados de atuar 100% com lógica, exatamente. E com razão, né? quando você vai para o esporte, por exemplo, quando eu crio o Base Forte Mente em Jogo, é justamente por entender que, assim, essas emoções das crianças e do adolescente, eles precisam aprender. Eles sentem, eles vão sentir, mas eles precisam aprender a nomear. Tá, mas eu tive sei lá, uma crise de raiva.
Tá, por que que você sentiu raiva? Como você faz? E como você reage quando você sente raiva? Ou eu tive uma euforia de alegria, porque a alegria também em excesso também, ela a gente vai, É, né. Então essa base essa base forte que eu falo é: eu reconheço as emoções que habitam em mim, eu entendo, eu nomeio a criança e o adolescente precisa nomear cada uma delas e descobrir como que eu faço para lidar. Autoconhecimento total. total. E aí no esporte isso é fundamental. Por que que um atleta que está perdendo, sei lá, um jogo de tênis, às vezes, ali faltando poucos pontos para ser desclassificado, ele consegue reverter, ele consegue ter uma virada? Porque ele manteve a mente dele em jogo. Ele controlou todas as emoções dele, de frustração, de derrota, de medo, de não sou capaz. E ele reverte o processo, porque ele usa essa mente em jogo, ele coloca ali as emoções que traz mais potencialidade, porque mais do que habilidade técnica, o esporte é mental, Lu, Mental. né. Concordo Quando eu plenamente. falo para você que eu descobri dentro de campo o caráter que habitava em mim, né, então eu sempre fui uma jogadora, muito que trazia muito fair play. O que que é o fair play, né, se eu dava uma entrada mais dura numa jogadora, eu ia lá e me desculpava, né. Eu nunca, concordei com essa ideia de que a gente tem que ganhar a qualquer custo e que mesmo que fosse: "Ah, vamos fazer um gol de mão e não, isso não é ganhar, né. Essa ideia de: "Ah, eu ganhei de 10-0 da adversária, eu vou menosprezar, vou diminuir", não. Eu nunca concordei com isso. Eu sempre acreditei que o esporte, ele é saudável quando eu estou jogando com você, você não é minha inimiga, você é minha adversária, naquele momento. Acabou o jogo, Acabou o acabou. jogo, nós somos 2 mulheres, seres humanos, que estamos ali convivendo, buscando às vezes os mesmos sonhos, né, eu quero Compartilhando a mesma paixão pelo exatamente, né. esporte, por aquela atividade, né. Então essa Que lindo, construção é é. muito bacana que a gente tem que trazer e é no jogo, né, o Huizinga ele vai dizer o seguinte, né, que nós somos homos ludens, que a ludicidade habita em nós e quando nós vamos para essa quando a gente entra no jogo, você trabalhou em escola há muito tempo, você observava as crianças através do jogo simbólico. No Total, jogo é. simbólico você descobria ali todas as personalidades, então quando a criança, o adolescente, o adulto entra para jogar um futebol, por exemplo, eu bato o olho, Aparece a você personalidade. descreve a personalidade inteira. Sem É igual dúvida, a não brincadeira para criança, né. A é. Kishimoto vai falar sobre isso, né. Sim, Ela fala é. muito disso. Então a gente tem que entender, que esse homus ludens, né, a ludicidade habita em nós e ela molda e forma o nosso caráter, né. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ser formada através do futebol feminino, que é a minha paixão e meu legado, né. Que maravilha. Márcia, aqui a gente falou, né, esporte, futebol principalmente, né, e a gente sabe que o futebol, o esporte salva vidas, né, você já falou que como uma ferramenta para uma sociedade, o esporte ele traz muitos benefícios, né, traz saúde, direção, disciplina, desenvolve habilidades, eu acho que pode tirar pessoas da rua, pode Sim, romper padrões, como aconteceu com você, desenvolve autoconfiança e uma lista de coisas. E se ele faz tudo isso, na sua opinião, por, por que você acha que a sociedade menospreza? Quer dizer, talvez essa seja a minha opinião. Eu acho que o esporte ele é um pouco menosprezado. É real essa minha opinião? Ou não? eu diria que assim, Você que está mais inserida, né, políticas em públicas, públicas, né, enfim. Eu acho que ele é desvalorizado, ele não recebe o real valor da potencialidade que ele tem, né. Então assim, todo mundo fala que o esporte hoje, Lu, por exemplo, se você tiver uma depressão e você for no psiquiatra, o que que ele vai te indicar? Pratique atividade física, atividade física, né. porque ela vai Hã, ajudar você a secretar alguns tem hormônios que talvez você não Tem esteja vários produzindo. estudos que mostram que pessoas que tiveram câncer e praticaram atividade física prolongaram a questão da sua melhora, da sua cura, enfim. Tudo hoje está voltado para essa questão da prática esportiva, da atividade física, né? Seja ela como um prospecto de eu ser uma atleta de alta performance,
ou seja, um atleta amador, ou mesmo simplesmente uma prática Uma de atividade atividade. física de bem-estar e saúde, né? Como a Organização Mundial de Saúde traz para a gente, né? Mas olhando para a questão das políticas públicas, a gente tem que entender que o processo ele começa lá em cima, no gestor. Se a gente, eu não vou lembrar agora, né, mas a gente pega, vamos pensar no repasse de verbas públicas, né? Para a educação, a gente tem ali 25%. Para a saúde, se eu não me recordo, acho que é 13%, talvez eu não vou ter os números, os dados agora especificamente de cabeça, né? O esporte chegava a 1%. Acho que aumentou um pouquinho mais agora, com toda essa mudança de legislação. Então, como que você desenvolve projetos, como que você valoriza uma ferramenta, né, uma modalidade poderosa como o esporte, de transformação social, e você faz um repasse de recurso tão curto? Porque quando a gente pensa em políticas públicas governamentais, sejam elas municipais, estaduais ou federais, o poder público não dá conta de atender toda a população, Lu. Isso, e aí eu estou falando do esporte, mas é na área da saúde, é na educação, não dá, não tem, até tem, mas como é organizado a nossa gestão pública dentro do nosso país, não vai atender. Né? A gente tem lugares que o esporte nem chega, Lu. A educação não chega. Você imagina. Não chega a saúde, não chega. Hoje esses quadros melhoraram muito, né? Ainda bem que melhoraram, mas assim, a gente tem muitos lugares que as crianças não têm oportunidade de praticar o esporte, né? De ir num teatro, né? De ter, sei lá, uma educação, de ter material escolar. Às vezes alimentação, né? Enfim, são N questões. Mas eu acho que, voltando para a sua pergunta, eu acho que falta muito essa questão da sociedade olhar o esporte com a grandeza que ele é, né? Seja o esporte ou seja a prática de uma atividade física, por questões de saúde, de bem-estar, mas a própria sociedade valorizar isso. E também essa sociedade se mobilizar para que possa cobrar as políticas públicas, porque a gente tem que entender que esporte, cultura, lazer, educação, segurança, é direito, não é favor de gestor público. Agora eu sou, sei lá, prefeito, presidente, governador, deputado, vereador. Ai, nossa, eu vou montar um projeto aqui de esporte, porque, ai, nossa, o fulano montou um projeto de esporte, é tão legal. Cai bem, né? Fica bem no Instagram, nossa, fica bem na... Você viu o projeto que o fulano fez aqui? Não, ele só está fazendo o que está na legislação, inclusive com os recursos pagos pelos nossos impostos. Então, quando chega um gestor público, seja ele de qual esfera, ele chega com uma proposta de política pública, ele não está fazendo favor para a sociedade. Ele está exercendo o nosso direito, ele está executando o que a legislação diz e traz ali. E não por uma questão de legislação, mas por uma questão de direito nosso. Então, eu acho que falta muito essa consciência de nós, enquanto sociedade, entender que o que a gente recebe, né, lazer, esporte, cultura, é direito. E quando a gente entende isso como direito, a gente tem que valorizar e brigar para que tenha mais repasse, para que isso chegue para todas as pessoas. Por que a gente cria uma organização social do terceiro setor? Eu comecei no futebol com 15 anos de idade ali. Me tornei treinadora. Aos 22 anos fui fazer minha faculdade e me formei em educação física. Eu sempre fui professora. Eu falo que assim, né, são os dons que Deus nos dá. Eu sou professora, antes de ser tudo isso aí que nós falamos no começo, eu sou professora. Né? Parece que a gente nasce professora, né? Um negócio e isso eu tenho muito orgulho. E aí a gente ouve, né, a desvalorização do professor, seja em qualquer área, né, o desrespeito. E aí, quando a gente pensa nessa questão de gestão pública, enquanto sociedade, a gente precisa entender que política pública ela não tem nada a ver com partido. Sim. Né? E como é que eu vou cobrar, por exemplo, se eu defendo A ou B, como é que eu vou cobrar uma coisa que é direito meu se eu não sei nem como escolher o meu candidato? Então, essa questão da valorização do esporte, ela tem quais são...
Quem de nós, Lu, pensa numa sociedade, quem de nós realmente lê os planos de governo dos candidatos? Aliás, esse ano é ano de eleição, mas quem de nós lê realmente os planos de governo dos nossos candidatos e fala assim, mas esse aqui é A interessante. proposta desse, o projeto Né? desse é interessante. Não, eu acho que a gente está indo mais nessa polarização que está acontecendo, a gente está mais Exatamente. preocupado com a fofoca, É com o isso. que lacra mais e tudo mais, Se né? nutrindo exatamente do que a sociedade geral quer, e a gente esquece de brigar por aquilo. Poxa, eu quero mais esporte na minha cidade, eu quero esporte para minha criança, eu quero esporte para o meu E idoso, né? assim, você percebe que isso é base. É base. A gente está falando de base, É isso. Márcia, a gente está falando de educação, saúde, esporte, que faz parte, inclusive, de saúde também, Sim, né? é o desenvolvimento integral do ser humano, Exatamente. né? Isso é base. É base. E a gente está preocupado com outras coisas, né? Ah, eu estou preocupada com o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Tá, é importante Claro, também, claro. óbvio que é. Mas o nosso entorno tem. Se você já fez a sua lição de casa aqui, aí dá para falar de lá, né? Mas, poxa, faz aqui também, né? Às vezes se preocupa com lá, mas com cá nada, né? A gente vive uma consciência coletiva, né? Uhum. Então a gente vai muito no efeito manada, Exatamente. né? Exatamente. Então a gente pensa assim, quando a gente fala do esporte, né? Ah, mas sei lá, vamos pensar na cultura do futebol, tá, Lu? Falando da cultura do futebol masculino. Ah, é normal falar palavrão? Não, não é normal falar palavrão. Eu não preciso xingar ou ofender um atleta para que eu desenvolva ele e torne ele um atleta. Eu tenho outros meios, outras ferramentas de formar ele um cidadão melhor sem usar esse linguajar que a gente. Ah, é normal. Entende? Que a gente aceita como comum, né? E Porque assim, é o efeito manada, né, É. Lu? É o efeito manada. Então a gente. Ah, não, é assim mesmo, é assim. Eu entendo que tem muita coisa que é assim mesmo, e a gente, principalmente quando a gente pensa em políticas públicas, é o sistema. Ok, é o sistema. Eu estou dentro de um sistema, eu pertenço a um sistema. Mas quando eu estou com a minha ação, o que eu faço com isso? Porque o poder de escolha está na minha mão, eu sou treinadora, o que eu faço com isso? Eu sigo o sistema, e aí eu ajo como a grande maioria, né, vamos pensar assim, né, como a polarização que tem ali daquela cultura que, é normal as torcidas ficarem se xingando. A gente tem lá no projeto, por exemplo, a gente tem um projeto, a gente criou um projeto que a gente trabalha com a nossa torcida com a comunicação não violenta. A comunicação não Fantástico. violenta, ela começa com as nossas atletas. Então, assim, os pais, eles são orientados. Você pode torcer, vibrar, mas jamais você pode ofender ou diminuir qualquer um deles. Porque a comunicação violenta, às vezes, a gente nem percebe que a gente está fazendo. Você pode não concordar com o que a torcida adversária está fazendo, mas você não pode ir lá brigar, discutir com eles e diminuí-los porque você ganhou ou perdeu diante disso. Então, esse processo da comunicação não violenta, a gente quer construir dentro da nossa base, enquanto projeto de futebol feminino, que é o que a gente tem lá, a gente quer construir uma base onde a gente vai contra esse efeito manada. Que é normal isso. É normal o time ir lá e fazer o gol com a mão e eu ficar comemorando uma coisa que é irregular. É princípio, sabe, Lu? A gente tem princípios de vida que eles têm que ser vivenciados, e o esporte traz muito isso, E né? isso muda a geração, isso muda valores de uma geração. É isso. E eu acho que é tudo o que a gente tem que plantar, e aí isso vai germinar, vai levar o tempo que tiver que levar, né, Márcia? Exatamente. E uma hora, quem sabe, se Deus quiser, a gente pode ver isso florescer, se a gente estiver vivo lá na frente, né? E talvez Ou que seja um legado que a gente deixe, que você deixou para as próximas gerações, né? E o nosso tempo está acabando, mas, Márcia, eu preciso te falar que, assim, a hora que esse episódio for pro ar, a gente vai estar em plena Copa do Mundo. Uau, tá. Né? Tá todo mundo e é o futebol masculino, né? E aí eu queria só te perguntar,
sobre o preconceito do futebol feminino. Eu sei que isso daria outro podcast, mas será que você consegue resumir, assim, no final, o futebol feminino, o quão é desvalorizado, o preconceito que sofre, e essa nuvem, né, que envolve toda essa questão do futebol feminino? O nosso país, a gente tem culturalmente por ser conhecido pelo samba e pelo futebol. Sim. Né? Então, o carnaval, né? Como as pessoas, né? Mas o samba é referente à mulata, ao feminino, e o futebol ao masculino. Mas assim, quando a gente fala desse futebol, e por muito, a gente tem que lembrar, né, Lu, que dentro da história do futebol, até os anos 70, o futebol era proibido no nosso país, para mulheres. Então, dentro da história do futebol, a gente tem o futebol proibido. A gente tem que lembrar que em 1988, as pioneiras, a primeira seleção brasileira de futebol feminino, que atravessou o mundo para ir lá para outro país disputar o primeiro torneio da FIFA, elas não tinham estrutura nenhuma. Nenhuma. 88. Em 88, então assim... Né? A gente está engatinhando, exatamente, né? Então assim, essas pioneiras, né, ao qual eu tive a honra de conhecer algumas, né, e convivo com algumas ainda, essas atletas, elas construíram essa base. Então, quando a gente fala em futebol... Na verdade, elas abriram a Mata Virgem e a foice, exatamente, né? Não foi nem a Serra Elétrica, foi a foice mesmo, né? Porque não tinha nem... então, a gente tem que lembrar desse contexto histórico de que o futebol foi proibido, de que o futebol era coisa de homem, e ainda as pessoas têm essa visão. Então, acho que o nosso primeiro rompimento que a gente tem que mudar aí, assim... Você tem uma polêmica, por exemplo, dentro do futebol, como a gente tem, sei lá, às vezes de uma árbitra que está apitando um jogo masculino e tem uma declaração infeliz de um jogador de que aquela árbitra, por ser mulher, ela não tem competência, né, capacidade para estar atuando dentro do futebol. Então você vê que isso está enraigado dentro da sociedade ali, né? Uhum. E nós tivemos muitos avanços. Eu acho que a Copa do Mundo masculina, eu sou apaixonada por futebol, então eu acho que o país se mobiliza em relação a isso, mas a gente não pode esquecer que nós vamos ter a primeira Copa do Mundo feminina em 2027 aqui no nosso país. Que lindo! E isso, eu acho que... E a Laura, minha sobrinha, Laura Guarnieri, está engajada nisso, né? Eu sei porque ela me fala muito. Está super engajada, né? A gente Laura, tá lá. Um beijo para você. Ó, Laurinha, um beijo, viu? Descobri que eu conheço aqui, a madrinha, eu sou madrinha olha, dela. Gente, um beijo para você. Laurinha é maravilhosa, maravilhosa, né? E ela faz um trabalho incrível dentro do futebol feminino, né? Ela é referência. Então, assim, eu acho que a gente, para resumir, assim, o futebol feminino hoje, com todos ainda preconceitos e conceitos errôneos que as pessoas têm, não tem mais volta. A gente só tem as... e se você está falando de 88, gente... 12 mais 26, em menos de 40 anos, mais ou menos, já, em termos históricos, né, Márcia, isso não é nada. Eu sei que a gente quer a velocidade, mas que bom que está evoluindo. O importante é uma evolução constante. Né? E assim, eu acho que você sabe que toda mudança ela é um processo, né, Lu? Processo. Talvez a gente nem acompanhe ainda, né? Mas que bom que está mudando, né? Porque eu não tive espaço e nem oportunidade para jogar futebol. Mas as suas alunas terão. Mas hoje as minhas alunas têm. Ai, que lindo. E são projetos como esse, né, que que eu atuo hoje, ontem, inclusive, a gente estava no evento, a Formiga, nossa grande craque, né? Aí 7 Copas, 7 Olimpíadas, enfim, não precisa nem falar sobre a Formiga, porque ela é uma referência. Ontem a gente estava no evento com ela. E ela criou a primeira taça das formigas. E domingo a gente vai estar lá com o nosso projeto, participando desse evento. E ela fala, eu só estou retribuindo para a sociedade aquilo que o futebol feminino me deu. Que lindo. E quando eu olho hoje, voltando lá, né? Você se sente frustrada por ser jogadora de futebol? Não, porque hoje eu me realizo
formando novas atletas e quem sabe, mas acima de tudo, eu estou formando grandes mulheres que serão seres humanos incríveis, porque elas serão donas de si. E a Copa do Mundo masculina, ela é importante para essa movimentação, mas a feminina tem que deixar um legado de que nós mulheres sabemos e temos potencial para jogar futebol, seja aqui no nosso país ou em qualquer lugar do mundo. Então acho que esse é o maior legado, de que quem quer jogar futebol tem direito e a oportunidade está aí para ela. Fantástico. Lá do sertão do Ceará, essa mulher me vem fazer esse podcast e deixar esse legado para as próximas gerações. Eu só tenho que agradecer a sua generosidade. Fantástico esse podcast. Amei, Márcia. Nosso tempo acabou e eu estou muito feliz e vou te convidar várias vezes para a gente falar muito mais sobre o que a gente não conseguiu falar hoje e outros assuntos que estão aqui, que ficaram sem a gente falar. Eu só agradeço, Lu, mais uma vez, né? Eu sou fã sua, né? Gente, quem não conhece aqui, ó, vem conhecer a Lu, é maravilhoso esse espaço aqui, né? Tenho a honra de estar aqui no espaço também junto com você, né? Então, muito obrigada, né? E eu só queria deixar uma mensagem para qualquer mulher, qualquer menina que esteja ouvindo esse podcast. Se você quer jogar futebol, há espaço para você. Então, procura lá que você vai nos achar. E se não achar, se você não for daqui do ABC, né, de São Paulo, procure aí na sua cidade, no seu município. E se não tem, comece, porque funciona, dá certo. Tem muitas meninas querendo jogar futebol. E o principal, muitos pais e mães apoiando, porque na ACAF a gente vivencia isso. Que bom. E fica o convite para vocês conhecerem lá. Obrigada, viu, de coração. Adorei. Eu que agradeço. Eu espero que essa conversa chegue até você que está precisando ouvir isso. Gente, curte, compartilha, que em algum momento vai chegar para alguém que precisa ouvir isso. Muito obrigada.